Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este baita livro chamado Frankenstein, da Mary Shelley. Este livro saiu de forma anônima em 1818, depois em 1823 sai uma segunda edição, já contendo o nome da própria autora, já assinado por ela. Depois em 1831 sai uma terceira edição, e dessa vez revisado pela própria autora. Talvez a gente possa dizer que a edição de 1831 seja a edição definitiva do livro. Bem, a maioria das edições que você encontra em português são traduções dessa edição de 1831. E a história contida aqui neste livro, na verdade, nasce em 1816. E toda a história envolvendo, o nascimento aqui deste livro é bem interessante. Para começar, o ano de 1816 também ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Por que isso, Em 1815, um ano antes, ali na Indonésia, nós tivemos a erupção de um grande vulcão conhecido como Monte Tambora. E foi uma coisa horrorosa. Então, a erupção do Monte Tambora é comparada à erupção do Vesúvio, só para vocês terem uma ideia. Por conta disso, nós tivemos aí mudanças climáticas bem catastróficas mesmo, Então, essas mudanças afetaram principalmente o hemisfério norte, levando aí a problemas seríssimos de colheitas, por exemplo. O sol ficou encoberto por cinzas aí durante alguns meses, causando frio intenso na Europa, ainda em 1816. Por conta dessas mudanças climáticas e desse frio intenso, Mary Shelley e seus amigos mal podiam sair de casa, para fazer caminhadas aí ao ar livre. Nada disso. Então eles tinham que matar tempo dentro de casa mesmo. E na verdade eles não estavam exatamente em casa no Ano Sem Verão. 1816 também é o ano do casamento da autora de Frankenstein com um dos grandes nomes da poesia do romantismo britânico, A gente está falando aqui do Percy Shelley. Antes disso, eles eram apenas amantes, O Percy Shelley era casado. Os dois se conheceram em 1814, quando o poeta foi visitar, na verdade, o pai da Mary. Um filósofo e escritor bastante conhecido em seu tempo, chamado William Godwin. Godwin tinha umas ideias revolucionárias, também dizem que ele dava uma bela chupinhada ali nas ideias de Rousseau, sem dar crédito, obviamente. Mas para você ter uma ideia, grandes nomes daquela época eram seguidores, eram fãs do Godwin, como o próprio Percy Shelley. Aliás, a Mary era filha do William Godwin e da Mary Wollstonecraft, também muito conhecida em sua época e reconhecida até hoje como uma das primeiras escritoras e filósofas a defender os direitos das mulheres. Infelizmente, ela morre em decorrência do parto, então a Mary não chega a conviver com a própria mãe. Mas ela cresce ouvindo todas as histórias a respeito de sua mãe, tendo ciência da importância dela, lê e relê seus livros. Ela também cresce em meio às reuniões de intelectuais que aconteciam em sua casa, em volta ali do pai, que logo se casa novamente, então a Mary vai crescer ali com algumas irmãs por parte de pai. Mas veja só esse detalhe. A Mary nasce em 1797, em agosto. Conhece o Percy, o amor de sua vida, apesar de casado. Então, assim, aparentemente ela não ligava para isso, não é mesmo? Então, ela conhece o Percy em 1814, quando ela tinha, portanto, 16 anos. Aos 18, quando a esposa do Percy se suicida e os dois se casam, ela já tinha tido um bebê que falece dias depois do parto. E aí ela escreve em seu diário uma das coisas mais tristes que você vai ler na vida. Ela diz isso aqui, olha só. Sonhei que meu bebê havia regressado à vida, que ele não tinha morrido, apenas ficado gelado, e que eu, esfregando seu corpo e o posicionando junto ao fogo, resgatava-o da morte de volta à vida. Esse trechinho está na introdução aqui desta edição de Frankenstein, da Penguin Companhia, mas existe uma continuaçãozinha dessa história no diário dela. Ela diz isso aqui, ó. Awake and find no baby. Ou seja, ela acordou e não encontrou nenhum bebê. Então, por ter nascido enquanto sua mãe morria em decorrência do parto, por ter sido rejeitada pelo próprio pai ao se unir a um homem casado, por ter perdido seu primeiro filho, mas outros bebês seus também morreram nos primeiros anos de vida, questões de perda, rejeição, culpa estavam sempre presentes na vida da autora. E você também vai encontrar tudo isso aqui em seu primeiro romance. Bem, voltando ao Ano Sem Verão, 1816, o Percy leva a sua esposa e também a meia-irmã dela para Genebra, a convite de Lord Byron,
que aliás era bem mais famoso do que o próprio Percy, né, daquela turma do romantismo britânico, mas então. Além disso, ele era lord, né, mas o próprio Percy também era filho de um barão. Então perceba, aqui nós estamos falando dos ricos e famosos daquela época. Então, eles vão para Genebra, se juntam ao Lord Byron e também seu médico, um rapaz chamado John Polidori, que também era escritor. Aliás, ele também escreve uma das primeiras histórias de vampiros, né, de que se tem notícia. A meia-irmã da Mary Shelley era amante do Lord Byron, então perceba que estava todo mundo em casa ali. Pois então, estamos todos em Genebra, este lugar lindo, propício para longas caminhadas, né, passeios contemplativos. Mas era o ano sem verão, então o clima estava todo bagunçado, você tinha ali umas tempestades sinistras, o sol praticamente não aparecia, o frio era intenso, então todos eles precisavam ficar dentro daquela casa em Genebra. E o que é que eles decidem fazer? Ler histórias de fantasmas em voz alta. Então naquele casarão existia uma biblioteca, existiam vários volumes ali de histórias de fantasmas, eles liam aquilo ali durante os dias, só que chega uma hora que eles já leram todas aquelas histórias de fantasmas. Então eles decidem que seria uma boa ideia, cada um ali presente, escrever uma história de fantasma de próprio punho. E depois apresentar para todos os outros ali no salão, seria mais ou menos uma competição ali. Isso, no fim das contas, proporcionaria ali horas e horas, né, de ocupação, né, desde a, sei lá, a elaboração da ideia, passar tudo para o papel, e a apresentação depois também seria bastante divertida. Então tá, todo mundo topa, vai cada um para um canto ali escrever sua história assustadora, e Mary simplesmente não sabe o que escrever. Está sem inspiração. Passa dias tentando pensar aí numa história, até que, finalmente, ela tem um pesadelo. Ela vai descrever este pesadelo no prólogo da edição definitiva de 1831. Ela diz o seguinte: viu o horripilante fantasma de um homem estirado que, em seguida, por força de um poderoso motor, mostrava sinais de vida e movimento desajeitado, a meio caminho de viver. Que assustador devia ser, porque de um terror supremo seria o efeito causado por qualquer esforço humano a imitar a estupenda engrenagem do Criador do mundo. Se bem sucedido, atemorizaria o artista. Ele fugiria cheio de terror de seu artefato. E o faria na esperança de que, abandonada, a breve faísca vital que transmitira se extinguisse, de que aquela coisa receptora de tal imperfeito sopro refluísse em matéria morta. E poderia ir dormir, acreditando que o silêncio do túmulo apagaria para sempre a fugaz existência do horripilante cadáver que tomara como se fosse o berço da vida. Ele adormece, mas é acordado. Abre os olhos, eis que a coisa horrenda ao lado da cama puxa as cortinas e o examina com seus olhos amarelados e úmidos, mas curiosos. Aterrorizada, abri os meus. E pronto, eis aí a ideia para sua história. Ela ainda vai dizer o seguinte, ó: o que me aterrorizou vai aterrorizar outras pessoas. Então ela começa a trabalhar na história, que no começo era apenas um conto, e o marido a convence a expandir o conto em um romance. E aí é isso, essa história que surgiu em Genebra no ano sem verão vai ser retrabalhada pela autora nos próximos anos. Como eu já disse para vocês, vai ser publicada pela primeira vez em 1818 sem assinatura da autora. Isso vai levar a diversas especulações, né? Quem seria a pessoa maluca que escreveu uma história horrorosa dessas? Num dado momento vão atribuir a história ao Percy Shelley, que é o cara que vai lá escrever o prólogo. Aí, para acabar com esse burburinho horroroso, em 1823 a autora faz ali uma segunda edição, assinando o livro. E aí os literatos da época começam a olhar meio torto para Mary Shelley, né? Olha só como é que essa moça tão lânguida, tão meiga e delicada poderia ter uma mente, né, que vai criar uma história dessas. Mas ela não tá nem aí. E aí, em 1831, finalmente sai a edição definitiva, com as mudanças que a autora faz na obra, né? Afinal de contas, quando ela escreve, quando ela publica esta obra, ela tinha ali seus 18, 19 anos. Em 1831, já bastante madura, já tendo bastante, como é que vamos dizer, experiência como escritora também, ela dá aquela repaginada na história e escreve um prefácio onde ela vai contar toda essa história que eu contei para vocês. Vai contar sobre como a história surgiu, sobre a competição dentre aqueles escritores na casa em Genebra no ano sem verão, enfim. E toma para si toda a responsabilidade por esta história,
que estava realmente aterrorizando a todos os leitores, como aterrorizou a ela naquele momento em que ela teve o pesadelo. Perceba que nenhuma das edições deste livro é vitoriana, né? Este livro foi escrito e revisado também durante o período de literatura regencial, como os livros da Jane Austen também eram, tá? Muito bem. Então vamos ao livro em si. Como se trata de uma história já batida, mesmo quem nunca tenha lido o livro já conhece essa história. Praticamente todo mundo que fala sobre livros aqui no YouTube já fez um vídeo sobre este livro. E existem aí inúmeras adaptações para cinema, para teatro. Neste vídeo aqui eu não vou me preocupar em não entregar para vocês detalhes do enredo. Então, se você ainda não leu este livro e se incomoda com spoilers, é melhor você guardar este vídeo para ver depois, sim? Leia o livro também. É um livro curto, né? Esta edição aqui que eu estou segurando em mãos é um pouco mais gordinha porque ela traz diversos extras. Mas é um livro curto, é um clássico, é considerado um grande marco da literatura de ficção científica, é um dos livros góticos mais importantes também, e muita coisa que foi criada em literatura depois de Frankenstein teve, de certa forma, este livro como base. Sem contar que você vai encontrar tanta coisa em termos de cultura pop que vai fazer referência a este livro, que, resumindo, realmente vale muito a pena aí a leitura. Eu mesma não acho este livro tão maravilhoso, né? Ele tem aí diversas falhas e pode ser bem cansativo aí em diversos momentos, mas tem muita gente que ama este livro de paixão. Então vá lá, leia Frankenstein também, depois você volta aqui para ver este vídeo, certo? Muito bem. O enredo gira em torno do Dr. Frankenstein. O primeiro nome dele é Victor. Então, o Victor, desde pequenininho, né, tem aí um certo fascínio por alquimia e coisas do tipo. Um belo dia ele vê uma tempestade tenebrosa, né, de raios e trovões, ele fica muito, como é que vamos dizer, impressionado com aquilo. Passa a se interessar por eletricidade, quer se aprofundar aí em seus estudos científicos, então é meio que natural que ele vá estudar ciências na universidade. Conforme ele vai se aprofundando em seus estudos de química, biologia, física, tudo junto e misturado, bem, ele tem uma ideia brilhante. Com essa ideia brilhante, veja bem, criar vida a partir de restos humanos. Veja bem, ele não quer exatamente reanimar um corpo sem vida. Ele quer montar um ser humano, não exatamente perfeito, mas ainda assim magnífico. Em teoria, ele já entendeu como é que se cria, né, esta fagulha de vida. Isso a partir de todos os seus estudos, mas agora ele precisa colocar este conhecimento em prática. Então, ele passa a frequentar necrotérios e cemitérios de igrejas na calada da noite. Ele vai escolhendo as melhores partes, as feições mais bonitas que ele consegue encontrar, e num dado momento ele vai se dar conta de que ele precisa de um tronco grande para ter mais espaço para poder trabalhar, veja bem. E é isso que ele faz. Ele acaba escolhendo o tronco de um homem bem alto. E ele vai trabalhar este corpo em todos os detalhes, né? Todos os órgãos, todas as artérias, exatamente como o mago das ruínas circulares de Jorge Luis Borges, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. Então, como o mago do Borges, que sonha aquele homem em cada um de seus detalhes, órgão por órgão, artéria por artéria. E para trazer aquele homem dos sonhos à vida, ele recorre a quem? Ao Deus Fogo. Ele precisa da ajuda do Deus Fogo para trazer ali a fagulha de vida, né? Trazer aquele homem dos sonhos à vida. O Dr. Frankenstein, de certa forma, vai roubar o fogo do Olimpo como Prometeu. Por isso o subtítulo do livro, olha lá, Frankenstein ou o Prometeu moderno. Quando o Prometeu, que na verdade era um titã, rouba o fogo para levar para a humanidade, que aliás foi criada por ele, veja bem, de certa forma ele está tomando para si a responsabilidade, né? Ele está fazendo o que um Deus deveria ter feito. Portanto, ao entregar o fogo para a humanidade, ele está se equiparando a um Deus. E quando o Dr. Frankenstein descobre a fagulha de vida e resolve usá-la para criar um ser humano, na verdade recriar, mas até aí tudo bem, ele também está se equiparando ao Deus das Escrituras. E por que ele está fazendo isso? Em nome da ciência? Mais ou menos. Ele na verdade está fazendo isso para provar que ele consegue, para provar que ele pode.
para colocar o seu nome também no Olimpo dos grandes descobridores, né, dos grandes cientistas de sua época. É pura ambição, simples assim. E a gente sabe que ele leva cerca de 2 anos para levar a sua experiência a cabo. E isso faz dele o quê? Um pós-adolescente, de repente, uma pessoa de seus 20 e poucos anos no máximo? Nesses 2 anos que ele se aplica na criação de sua criatura, ele vai se isolar. Ele nem abre as cartas que a família dele manda para ele. Bem, só sai do laboratório para buscar suas peças no meio da noite. E um belo dia, quando a criatura está lá pronta, toda montadinha, ele está lá observando sua criação, quando ela abre os olhos. E aí ele imediatamente percebe o tamanho da besteira que ele fez. Então pensa, o abrir de olhos é só parte do processo. O sangue voltou a circular, todos os outros fluidos do corpo humano voltaram a circular também. E aí, meu amigo, vá saber há quanto tempo o dono da cabeça que ele usou estava morto. 2 anos, 1 ano, 6 meses? O que você acha que vai acontecer? Os fluidos, quando voltam a percorrer o corpo, vão dando origem aí a manchas, né, espalhadas por toda parte. Os lábios ficam enegrecidos, imagina o sangue tentando circular ali em meio ao sangue coagulado. Olha, a pele e os olhos estão absolutamente amarelados, assim, e em tonalidades diferentes. Pensa que cada pedaço que ele usou para compor aquela criatura veio de uma pessoa diferente. Ele vai dizer aqui num dado momento que a pele da criatura mal cobria completamente os músculos. Então imagine só o que é que está acontecendo no corpo todo dessa figura quando a fagulha de vida entra em ação. No capítulo 5 da primeira parte ele diz o seguinte, ó: os membros eram proporcionais e os traços que eu escolhera para ele eram belos, belos. Meu Deus! Sua pele amarelada mal dava conta de encobrir o mecanismo de músculos e artérias debaixo dela. Seu cabelo escorrido era de um preto lustroso, os dentes de um branco perolado. Então perceba que não adiantou nada ele ter escolhido traços bonitos para sua criatura. Então o doutor olha para aquilo ali, abrindo os olhos e começando a se mexer e sai correndo. Vai para o quarto tirar um cochilito. Afinal, ele estava exausto, não é mesmo? 2 anos de trabalho árduo. Como todo adolescente mimado que quando faz uma besteira, né, simplesmente finge que nada está acontecendo, finge que não é com ele, não é mesmo? Então, olha só, ele larga a criatura ali de qualquer jeito no laboratório e vai dormir. Sabe criança, né, que quando fecha os olhos, assim, acha que ninguém tá vendo? É mais ou menos isso que ele faz. Bom, para encurtar a história, a criatura acaba fugindo e o doutor fica aliviadíssimo. Ele até se lembra de que tem família, né? Já tá planejando uma visita, né? Então assim, a vida tá jóia, mas a criatura tá por aí. E um belo dia ele recebe uma carta do pai contendo péssimas notícias. O pai lhe conta na carta que seu irmãozinho foi assassinado e a culpada do assassinato é a Justine, a própria empregada da família. Uma assassina absolutamente improvável. Ele conhece a Justine desde a infância, eles cresceram juntos, enfim. Quando ele tá lá lendo essa carta, ele saca na hora que quem matou o irmãozinho, na verdade, foi sua criatura horrenda. Ele volta correndo para casa e não faz nada. A empregada vai ser sentenciada à pena de morte e ele continua não fazendo nada. Sério, já fazia, sei lá, uns 10 anos que eu li esse livro pela última vez e eu não me lembrava do quão irritante o Dr. Frankenstein é neste livro. E aí, a partir disso, ele fica lá sofrendo. Ninguém é tão sofredor quanto eu. Vai fazer umas viagens, né, por sugestão do pai. E aí, numa dessas viagens, fazendo trilha em meio a montanhas geladas, quem é que ele avista? A criatura. E não tem jeito. O confronto precisa existir. Então, este livro é dividido em 3 partes. A primeira é essa apresentação da história. A segunda parte é o relato da própria criatura, de tudo que aconteceu com ele, desde o momento de seu abandono, né, até ali, né, cerca de 1 ano e meio se passou. E em 1 ano e meio ele aprende a se virar, a falar como um lord, leu grandes clássicos, aprendeu línguas, é um erudito. Em 1 ano e meio, veja bem. Porém, é um desgraçado.
E o doutor vai ouvir tudo que ele tem a dizer, afinal de contas é tudo culpa dele. Bem, encurtando a história mais uma vez, a criatura vai contar como fugiu do laboratório absolutamente desamparada. Foi parar no meio da floresta, onde encontrou uma cabaninha habitada por uma família francesa. Ele aprende a falar e a ler também apenas observando aquelas pessoas. E por observar essas pessoas no dia a dia, ele acaba se apegando a elas e resolve se apresentar. Na verdade, o que ele quer é pedir ajuda. Lembre-se de que ele é absolutamente sozinho no mundo, então ele precisa de ajuda, ele precisa de abrigo, de compreensão. E ele achava que eram pessoas tão boas, tão amorosas. Portanto, ele tinha esperança de que aquelas pessoas fossem acolhê-lo de alguma forma, mesmo tendo consciência de sua aparência. Então, num dado momento, ele observa ali seu reflexo num laguinho e, ao comparar o reflexo de si mesmo ao semblante daquelas pessoas que ele vem observando há tanto tempo, uma família tão bonita, ele se dá conta de que sua própria aparência é absolutamente horrorosa. Mesmo assim, ele tenta, pedir ajuda para essas pessoas e aí ele vai descobrir que as aparências enganam. Ele será escorraçado e ele vai entender também que ele é, na verdade, uma pessoa absolutamente à margem da sociedade. E resolve se vingar. Então, primeiro ele coloca fogo naquela cabana e depois ele resolve se vingar de seu criador. Afinal de contas, quem o criou tem total responsabilidade pela criatura desgraçada que ele é. E aí tem um detalhe. Antes de fugir do laboratório, ele pega ali o primeiro pedaço de roupa que ele encontra por ali, que é, na verdade, sei lá, um jaleco ou algo assim. E aí no bolso desse jaleco, sabe o que é que tinha? Os diários do Dr. Frankenstein. Além desse jaleco que ele pega do laboratório antes de fugir, ele também acaba encontrando em meio às suas andanças pela floresta algumas roupas perdidas, enfim, ele vai se virando. Mas tá lá, no bolso do jaleco diário do doutor, ele lê tudo aquilo e o que é que ele vai encontrar ali naquele diário? Toda a descrição do experimento que ele fez com aquela criatura. Imagine ele lendo sobre como seu próprio corpo é composto por pedaços de defuntos roubados de seus túmulos. Ele vai ficando cada vez mais revoltado e vai procurar o doutor. Ele sabe que a família mora em Genebra, tá lá no diário, não é mesmo? E é isso, ele vai para Genebra. Como? Não sei, mas ele chega lá. Bem, 1000 coisas vão acontecer com essa criatura até ele chegar a Genebra, mas chegando lá, ele vai dar de cara com uma criancinha, que vai se assustar com a criatura, mas acaba dizendo ali que seu pai é o juiz Frankenstein. Aí ele junta uma coisa com outra e entende que aquele menino ali é o irmãozinho do Dr. Frankenstein. Ainda bem que o sobrenome dessa família não é Silva e a história não se passa no Brasil, Imagine só a dificuldade, tá mesmo? Bem. Mas é isso, ele tá com aquela criancinha que, coincidência das coincidências, é o irmãozinho do Dr. Frankenstein, tava tudo no diário, confia, tá? Suspensão da descrença, minha gente. Bem, o que é que ele vai fazer? Ele vai matar aquela criancinha. E ainda vai incriminar a empregada, que deveria estar tomando conta da criança ou algo assim. Aqui as duas primeiras partes do livro se unem e nós temos aí, então, finalmente, o que é que a criatura espera do doutor. E o que ele quer é simplesmente uma companheira. Ele quer uma Eva, veja bem, feita à sua imagem e semelhança. Uma mulher que não vai sentir repulsa por ele, afinal de contas, eles são feitos da mesma matéria. Ela seria sua igual. Primeiro o doutor se nega a repetir tudo aquilo, mas o monstro vai ameaçá-lo, vai dizer assim, então tá, se você não criar uma companheira pra mim, eu vou matar geral, vou matar todas as pessoas que você ama e eu sei direitinho quem são elas e onde elas estão. Aí o doutor muda de ideia, não é mesmo? E é isso. Na terceira parte do livro, o que nós temos é o doutor montando sua nova criatura, chegando à conclusão de que aquilo é horrível demais, destruindo aquele corpo ali que ele estava montando anteriormente. Bem, a criatura estava ali, só observando. Ele tinha dito isso, Parte da ameaça era o seguinte, olha só, se você não fizer o que eu te pedi, eu vou colocar minha vingança em prática. E ele acaba dizendo o seguinte também, eu estarei na sua noite de núpcias. Quando ele vê o doutor desistindo e destruindo o corpo daquela que seria sua companheira, danou-se. Ele vai matar o melhor amigo do doutor, vai matar a noiva do doutor em sua noite de núpcias também. O pai do doutor vai morrer de tristeza. Afinal de contas, a noiva do doutor era sua filha adotiva. Olha, já chega lá.
Ou seja, 2 filhos seus morreram, né? Primeiro o menininho, depois a noiva do doutor. Este seu filho, né, o próprio Dr. Frankenstein, também meio que enlouquece depois que a esposa é morta ali na noite de núpcias. Então é muito pra ele, né? Ele não aguenta, ele acaba realmente morrendo de tristeza. E o que se segue aqui no livro é uma caçada. Então nós passamos a ter ali o doutor caçando a criatura. Aquilo precisa ter fim. E é em meio a essa caça do doutor à criatura, rumo ao Polo Norte, que o Dr. Frankenstein vai encontrar o narrador do livro. E aqui a gente conversa um pouquinho sobre a forma deste livro. Bem, além dele ser muito bem divididinho em 3 partes, o que nós temos aqui é, na verdade, um romance epistolar. Quem escreve é o Capitão Walton, né, um explorador em missão ao Polo Norte, que está escrevendo para sua irmã, né, a fim de acalmá-la, né? Afinal, aquilo ali era um empreendimento bem tenebroso mesmo. Para e pensa, né? A história toda se passa no século XVIII. Bem, em meio a essas cartas, a gente descobre que essa expedição já está levando muitos meses e ele começa a se sentir muito solitário, né? Ele gostaria muito de ter um amigo de alma, né? Com quem ele pudesse passar horas conversando sobre a vida, o universo e tudo mais. Bem, ele até vai dizer que o pessoal da tripulação é legal e tudo, mas não servem para ser aquele amigo de alma mesmo. Até que, um belo dia, ele está ali na Rússia ainda, se não me engano, rumo ao Polo Norte, enfim. E ele avista, no meio da neve, uma figura muito alta sendo puxada por um trenó. Ele continua observando a cena e ele vê mais um homem em um trenó indo na mesma direção, ou seja, indo atrás daquela primeira figura. Só que esse segundo homem que ele avista já está bastante combalido, então eles acabam oferecendo ajuda para este homem, né? Na verdade, esse homem só aceita a ajuda daquela tripulação porque eles estão indo rumo ao Polo Norte. E é para lá que ele gostaria de ir também. Então o Capitão Walton resolve ajudar aquele homem a se recuperar. E conversa vai, conversa vem, ele vai percebendo que aquele homem se expressa muito bem, é bem educado, então ele diz assim, pronto, achei o meu amigo. Perceba que a solidão é um problemão aqui neste livro. E este homem resgatado pelo Capitão Walton é ninguém menos do que o Dr. Frankenstein, certo? Então ele vai contar para o Walton toda a sua história e permite que ele registre tudo por escrito, né, para mandar para sua irmã também. E é isso que ele faz. Então, perceba que este livro aqui contém aquele recurso que aqui no TLT nós costumamos chamar de recurso amigo do meu primo. Então a história não aconteceu com o Walton, aconteceu com esse cara que ele encontrou no meio da neve ali, ele tá contando isso para a irmã. E nós estamos lendo essas cartas que ele escreveu para sua bem. A coisa fica um pouco mais complexa quando você tem a criatura contando a história daquela família francesa para o Dr. Frankenstein. Que, aliás, diga-se de passagem, na minha opinião, é a parte mais chata deste livro. Nós temos aqui a família francesa, a criatura observando aquela família e contando a história daquela família para o Dr. Frankenstein. O doutor vai contar essa história para o Walton, que vai contar para a irmã através das cartas. A Mary Shelley está escrevendo este livro e nós estamos lendo o livro. Nós somos aí, sei lá, o 7º elo desse telefone sem fio. O pessoal chama esse efeito de efeito boneca russa, né? Aquela bonequinha que você vai abrindo e dentro tem outra bonequinha, enfim, é uma história dentro de uma história, dentro de uma história. Bom, na minha opinião, esse tipo de recurso dentro de uma obra literária serve muito bem para desculpar qualquer inconsistência na história. Que no caso deste livro aqui, ó, são muitas. Vamos lá, vamos observar a família do doutor. Seu pai se casa bem mais velho. Com quem ele se casa? Com uma órfã, né? Ela era filha de um de seus grandes amigos que passa por dificuldades tremendas, acaba morrendo e a mocinha lá fica sozinha. Ele se casa com ela. Ela vai engravidar e vai nascer ali seu primogênito, que é o Dr. Frankenstein. Um belo dia, fazendo caridade aí em casas de pessoas necessitadas, ela acaba encontrando um bebezinho lindo de doer. Esse bebezinho era um agregado daquela família que está passando dificuldades, enfim, é mais uma boca para alimentar, não é mesmo? Então o que ela faz? Ela resolve pegar a criança para criar. Essa criancinha se chama Elizabeth e essa menina será dada de presente para o Victor, né, a jovem criança. A mãe chega pro garoto e diz assim, ó, toma, ela é sua. E o garoto vai levar isso meio a sério durante a infância. Então tá, a Elizabeth não será exatamente adotada por aquela família. Ela vai ser criada como filha, mas ela será ali uma agregada. Só que a família também tem outra criança agregada ali, uma outra menina, chamada Justine. E a Justine é uma agregada que está sendo criada para se tornar uma criada da família.
Então veja bem, como foi que eles escolheram, né? Qual criança seria criada como filha e qual seria criada como empregada? Pela aparência? Perceba que a questão das aparências aqui nessa história também é bastante relevante, hein? Agora pegue sua lupa e vamos observar Justine, injustamente condenada pela morte do irmãozinho do Dr. Frankenstein, hein? Ela assume a culpa, né? Eles vão contar aqui toda uma história de como ela estava doente e aí ela andava meio sonâmbula naquele período. Bem, ela assume a culpa mesmo sabendo que nada tem a ver ali com o assassinato da criança, mas ela é apenas uma empregada dessa família. Quem é que vai acreditar nela? Quando o doutor chega à casa do pai, tá todo mundo chateado. Bom, né? Uma criança acabou de morrer, a empregada foi tida como culpada, e eles estão, assim, não querendo acreditar, mas já aceitando que a Justine tinha cometido o crime. A questão é que essa moça aqui nessa história é tratada meio que como uma mártir, mas veja bem, ao assumir a culpa e ser morta por isso, ela vai impedir que o real assassino seja pego. Simplesmente não há investigação. E o bocó do Frankenstein não faz nada. Mas então, se a Justine não tivesse confessado, o livro seria outro. Teria, no mínimo, tomado outro rumo, né? Ele poderia ser ali, dentre muitas coisas, também um romance policial. De repente, poderia ter sido criado aqui um personagem como um Van Helsing, em busca aí dessa criatura. Mas não, a Justine assume a culpa e o assassino continua solto. Ora, se ela amava aquela criança e amava aquela família, por que ela não quereria que o assassino real fosse preso? Enfim, Justine aí é a segunda personagem mais irritante deste livro pra mim. Mas vamos ser justos aqui, né? Quando a criatura mata o melhor amigo do doutor, vai incriminá-lo. E aí a gente tem uma investigaçãozinha de polícia acontecendo ali. O doutor vai ser preso, vai contar toda aquela história, né, de como ele criou aquela criatura e tudo mais para o, sei lá, investigador incumbido daquele caso. E o cara vai entender que aquele doutor está absolutamente maluco. Ele, inclusive, vai chamar o pai do doutor. Então, perceba, mais uma vez, que o Dr. Frankenstein era bem jovenzinho. Aliás, nesse momento da história, o pai ainda estava vivo. Bem, o doutor vai se casar com quem? Com Elizabeth, aquela agregada da família. Lembre-se de que, né, a criatura tinha jurado que se o doutor não criasse uma Eva para ele, ele estaria lá na noite de núpcias do doutor, certo? O que é que o doutor vai fazer? Vai deixar a jovem esposinha sozinha na noite de núpcias, num dado momento. Aí você já sabe o que é que vai acontecer, não é mesmo? Isso sem contar o terrível segredo. Durante o noivado, a moça começa a perceber que o rapaz anda meio esquisito, então ela começa a desconfiar de que ele está apaixonado por outra mulher. E ele vai dizer, não, não é nada disso, mas eu só vou te contar o meu terrível segredo um dia depois do nosso casamento. Você aí se casaria com alguém que tem um terrível segredo para te contar, mas que só vai te contar depois do casamento? E é isso, o doutor vai contar toda essa história escabrosa para o Walton, que tá lá registrando tudo por cartas, né? No fim do dia ele vai lá, se recolhe, escreve as cartas para a irmã. E em meio a essa contação de história, o Walton vai percebendo que o doutor está nas últimas. Mas antes de morrer, ele ainda dá uma baita de uma lição de moral nos tripulantes daquele navio. Pessoal da expedição ali, o que está acontecendo? Eles já estão há muito tempo ali na Rússia, indo rumo ali o Polo Norte, essa viagem parece interminável, eles estão morrendo de frio, eles querem voltar para a Inglaterra. E o Walton já está quase sendo convencido a voltar mesmo. Mas o doutor vai dar uma lição de moral na tripulação e vai dizer coisas bem pesadas, tipo, vocês não são homens, né? Vocês não são dignos, né? Tá faltando elan para vocês cumprirem essa missão, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, entenda, essas pessoas estavam desesperadas para voltar para casa. E esse cara tá lá dando essa lição de moral toda na tripulação. Por quê? Porque ele quer continuar a busca pela criatura. Egoísta pra caramba até o fim, entenda. E ele ainda faz o Walton prometer que se ele morrer, o Walton vai se encarregar, então, da caça à criatura. E aí ele morre. E tá todo mundo se arrumando para voltar para casa. O Walton tá bastante triste, né? Ele realmente gostava do doutor. E ele tá lá na cabinezinha dele escrevendo ali as últimas cartas, né, os últimos capítulos da história do doutor para a irmã, quando ele ouve um barulho na cabine, né, em que o corpo do doutor está. Então ele vai até lá e quem é que está lá fazendo aquela barulheira toda? A própria criatura, chorando copiosamente a morte de seu criador.
Ele ainda diz para o Walton que continuar vivo seria absolutamente insuportável, né? Ele tem consciência das coisas terríveis que ele fez e agora ele ainda carrega a culpa da morte do próprio pai. Então, ao final do livro, ele diz ainda para o Walton que vai construir a própria pira e vai se jogar no fogo. Dessa forma, encerrando sua existência miserável, certo? E é isso, assim termina Frankenstein de Mary Shelley, que na minha opinião é bem mais uma tragédia do Dr. Frankenstein do que qualquer outra coisa. Durante a leitura aqui deste livro eu fiz 1000 anotaçõezinhas aqui, vamos ver se alguma delas faz sentido, vou comentando aqui com vocês. Bem, este livro aqui pode ser encarado como uma história sobre o uso versus o mau uso da ciência. Seria uma discussão ali de quais são os limites da ciência. Existe um momento aqui na história também que ele é mau porque ele é infeliz. Então será que é isso mesmo? Além de, claro, este livro conter aquela ideia de que, né, o bom selvagem é corrompido pelo meio. Mas será que realmente a infelicidade leva à maldade? E, portanto, né, o oposto seria verdadeiro, né? Felicidade leva à bondade extrema. Não é assim simples, né? Mas existe essa sugestão aqui também. Tem uma questão que me saltou aos olhos aqui durante aquele momento, né? O capítulo 5 da primeira parte. Esse, na minha opinião, é o capítulo mais importante aqui deste livro. Principalmente para a gente entender a criação e o horror do próprio criador quando ele se defronta, né, com sua criatura. A impressão que eu tenho é que todo o problema do doutor com sua criatura é o fato de que sua criação não tem propósito. Ele não pensou em uma finalidade para a sua criatura. Então, veja bem, quando você está constituindo uma família e você, né, quer ter um filho, existem 1000 motivos para isso, dentre eles, sei lá, a continuação da família. Filhos têm propósitos, objetos de artes criados por artistas têm propósitos, criações de laboratório também têm propósitos, mas a criatura deste livro não tem propósito nenhum. Então, a graça do doutor vai até o momento em que o experimento dá certo e a criatura abre os olhos. Depois disso, é o horror. De certa forma, o também pode ser considerado como o primeiro monstro, né, dentro da literatura. Monstro criado pelo homem, como mais pra frente a gente vai encontrar no Victor Hugo, lá no Corcunda de Notre Dame. Um pouco mais pra frente a gente vai encontrar também no Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Então, em todas essas histórias, você tem uma sociedade isolando essas criaturas por conta de sua aparência física. Isso é bem exemplificado aqui neste livro, quando a criatura vai se apresentar para a família francesa e ele escolhe primeiro conversar com o pai daquela família, que era um senhorzinho cego. E ele até consegue conversar numa boa num primeiro momento com aquele senhorzinho. Ele tem bom vocabulário, ele tem bons modos, tudo aquilo que ele aprendeu só observando aquela família. Mas a questão é que essa criatura não tem trato social. E aí, em meio à conversa com esse senhorzinho que não está enxergando, portanto não pode ser acusado de ter levado só em consideração a aparência da criatura, em meio à conversa que ele tem com esse senhorzinho, ele vai metendo os pés pelas mãos. Na minha opinião, a expulsão dele da casa dos franceses é o momento mais, sei lá, triste dessa história. Enquanto eu li este livro, eu assisti uma aula aqui no YouTube mesmo, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição deste vídeo, em que o professor vai dizer uma coisa bem interessante. Há quem diga que Frankenstein e sua criatura, na verdade, são uma coisa só. Não é nenhuma questão da criatura ser o duplo do criador, é mais uma questão da criatura ser uma projeção da mente do Dr. Frankenstein, mais ou menos como funciona lá no Médico e o Monstro do Stevenson. E aí ele vai dizer que quando ele se deu conta disso, ele releu o livro e percebeu que em todos os momentos em que a criatura comete seus crimes, o doutor está em febre, ou está tirando um cochilo, ou está tendo ali, sei lá, momentos de delírio ou algo assim. E aí, se você seguir esse raciocínio, você pode chegar à conclusão de que as pessoas que são mortas pela criatura são pessoas que de alguma forma atrapalham a vida do Dr. Frankenstein. Então, o irmãozinho, que é a criança mimada do pai, o filho favorito do papai, talvez tivesse aí uma questão de ciúme, não é mesmo? Você tem também a questão de que o melhor amigo dele era, na verdade, uma figura bastante irritante, aquele tipo de figura que quer te levar pra sair de todas as formas e você só quer ficar quieto no seu canto. E nessa linha de raciocínio, a própria esposa também seria ali, de certa forma, uma figura que o atrapalha. Bem interessante essa aula, vou deixar o link lá embaixo, não deixem de ver. Continuando.
Este livro também se encaixa no romantismo por conta ali das grandes descrições da natureza. A natureza também rege os humores do doutor. E além dessas longas e detalhadas descrições da natureza, você tem também aqui aquela questão de que durante o romantismo você tinha a exaltação do espírito revolucionário, que chama para ação, mesmo que a ação leve à morte. Então, aquele ímpeto do doutor em criar sua criatura num primeiro momento é uma característica do romantismo que surge lá no século XVIII com Goethe e tudo mais. Você tem também uma outra questão interessante no romantismo, que é a valorização das emoções. Principalmente as emoções mais arrebatadoras, tipo paixão, medo, o terror, o assombro. O curioso é que essas emoções arrebatadoras do ser humano geralmente paralisam o ser humano, né? A gente está falando também de um movimento que chamava para ação. Mas tudo bem, esse livro também se encaixa dentro do gótico, que é um bracinho do romantismo também. Então aqui você tem um mistério, principalmente ali na forma como o Walton está contando essa história para a irmã. Você tem o horror, você tem de certa forma o sobrenatural, você tem violência, você tem suspense e você tem aqui uma questão de heróis contra monstros. Mas eu sinceramente não consigo enxergar o Dr. Frankenstein deste livro como um herói. Para mim, ele é o grande culpado de tudo isso e ele não assume essa culpa. Em alguns momentos aqui você vai perceber que ele está carregando essa culpa, mas ele se sente injustiçado. Você tem a questão do fogo aqui nessa história também como uma faca de dois gumes, já que ele é capaz de manter a vida, né? É fonte de calor, de luz, alimentos podem ser melhor preparados, né, com a ajuda do fogo. Tudo isso traz conforto e proteção também, né, principalmente quando o fogo pode também ser usado como arma. Mas o fogo também pode causar dor, morte e destruição. Então, o fogo, que ao ser descoberto pela criatura, que num dado momento vai trazer a ela conforto, no final da história, quando ele conta para o Walton como ele pretende se matar, né, dar fim de sua própria vida, o que ele diz? Ele diz que ele vai armar uma pira e se jogar no fogo. Então, fogo, de certa forma, será o seu fim. Tem um momento aqui na história em que ele vai encontrar no meio da floresta uma mala, né, com algumas roupas e também com 3 livros. Quais são os livros que ele vai encontrar? Paraíso Perdido, do John Milton, um livro de biografias de grandes figuras de Roma e da Grécia Antiga também, escrito por Plutarco, e um exemplar de Os Sofrimentos do Jovem Werther, que era um best-seller ali naquela época. Fiquei muito curiosa para saber quem foi que perdeu essa mochila no meio da flor. Bom, mas tá, a questão é que estes livros serão parte fundadora, né, do pensamento dessa criatura. Afinal, ele vai ler e reler estes livros diversas vezes, ele inclusive sabe partes de cor do Paraíso Perdido. Inclusive, né, a epígrafe do livro, escolhida pela Mary Shelley, é um trechinho de Paraíso Perdido, né? Você tem Adão virando para Deus e perguntando isso aqui, ó. Roguei a vós, ó Criador, que do meu barro moldasseis um homem. Pedi a vós que das trevas viesseis alçar-me. É aquele bom e velho momento em que o filho vira para o pai e pergunta: por que eu nasci? Essa é uma pergunta que o Dr. Frankenstein não saberia responder para sua criatura. Como eu disse para vocês, me parece que essa foi uma criatura criada sem propósito nenhum. Esse é o grande problema. Então, em diversos momentos aqui durante o relato da criatura para o criador, a gente vai percebendo que ele vai se colocando na posição de Adão e muitas vezes ele vai se colocar na posição de Satã também. E essa dualidade também vai aparecer no Dr. Frankenstein. Mas no caso do doutor, tá mais para Prometeu e Satã do que Adão e Satã. Bem, ele rouba, né, conhecimento, ele sabe como, né, encontrar a fagulha da vida, e ele é, de certa forma, um proscrito, autoexilado, mas ainda assim um proscrito. Você tem aqui também a questão de que conhecimento pode ser perigoso, né? Então, nesse sentido, o doutor pode se equiparar a Adão, sim, por conta da maçã, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o doutor está contando como foi que ele montou a criatura para o Walton, é tudo meio vago. E aí a desculpa é essa. Ele não quer contar o segredo. Em nenhum momento ele vai dizer exatamente o que seria a fagulha, né? A gente vai apenas subentender que ele tem usado a eletricidade ali para reanimar a criatura. Mas a própria descrição do doutor para o Walton não contém detalhes. E ele vai dizer exatamente isso, né? Eu não vou contar detalhes porque eu não quero que mais ninguém tente fazer isso também. E o Walton tá curioso pra caramba. Aliás, é a curiosidade do Walton que o leva àquela expedição rumo ao Polo Norte.
A curiosidade do Dr. Frankenstein o leva a explorar novas possibilidades e ele vai se tornar uma pessoa obcecada com a sua criação. Isso durante seus estudos e depois até o fim da vida. A criatura também é curiosa pra caramba, né? Ela vai aprendendo tudo aquilo por observação. E você tem aqui a total desilusão da criatura, né? Quando ele é rejeitado pela família francesa, sua segunda grande rejeição, né? A primeira foi a rejeição do próprio pai. Ele sofre uma outra desilusão quando ele vê o doutor destruindo o corpo daquela que seria sua companheira. E você tem também uma questão bem interessante a respeito da etimologia da palavra monstro. Então, monstro e o verbo demonstrar têm a mesma base. Portanto, um monstro é uma demonstração de algo. Este monstro, né, toda a tragédia do Dr. Frankenstein, talvez estejam aí para demonstrar o que é que pode acontecer se você for longe demais. Não só em seus projetos pessoais, como também em sua ambição. Até que ponto você iria para obter o seu objetivo? E o seu objetivo tem uma função clara? Porque a do doutor aqui não tinha. Mas é isso então, pessoal. Tô até meio rouca já. Tô vendo aqui na câmera que eu falei por mais de 2 horas sobre este livro. Agora para editar vai ser uma beleza. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de fazer só uma tradução livre aqui de um trecho do texto encontrado nesta edição aqui, ó, de Frankenstein, da Penguin. O pós-fácil, que foi escrito por Paul Cantor, se chama The Nightmare of Romantic Idealism, né? O pesadelo do idealismo romântico. E num dado momento aqui desse texto, ele diz o seguinte, ó. A frase, né, que é dita pela criatura ao seu criador, que é o seguinte, olha só. Eu também posso criar desolação. Então, essa frase revela o coração, né, a parte mais importante da tragédia do monstro. Ou seja, ele consegue imitar o seu criador somente durante a criação de sofrimento e de tristeza profunda. E é isso, né? Se você para pra pensar que essa criatura é um bebê abandonado. É uma coisa triste pra caramba, para pra pensar. Mas ao contrário aí de muita gente que ama este livro, eu não consegui ter empatia por nenhum destes personagens. Me refiro ao doutor e à criatura. Pra mim, eles são 2 lados da mesma moeda, mas não me entendam mal, a responsabilidade maior é do criador. Eu simplesmente quero chacoalhar o doutor a todo momento em que ele vai choramingar, que ele é um desgraçado, que ele é um sofredor, ninguém sofre como ele. Bom, enfim, depois vocês me contem aí nos comentários o que é que vocês acham a respeito desse doutor. Mas é isso então, a edição em português que eu usei é essa aqui da Penguin Companhia. Edição excelente, você tem aqui uma introdução muito boa, um pós-fácil escrito pelo Rui Castro, em que ele vai usar uma imagem muito interessante. Ele vai dizer que quando o doutor está ali enlouquecido com a sua criação, né, com a concepção de sua criatura, ele perde os óculos da realidade. E naquele momento em que a criatura abre os olhos no laboratório, ele recupera esses óculos. Por isso ele teria fugido correndo dali. É um jeito da gente olhar para essa história também. Achei essa imagem bem interessante. No pós-fácil desta edição você também vai encontrar as histórias das outras pessoas que estiveram presentes, né, naquela noite tempestuosa, na casa em Genebra, no ano sem verão. Achei isso um diferencial muito bacana desta edição. Você tem também diversos apontamentos de diferenças entre a edição de 1831 e a edição de 1818. Eu vou deixar todos os links para esses livros na descrição do vídeo, pessoal. Lembrem-se de que ao adquirir qualquer item, a partir dos links lá de baixo, você estará ajudando o canal. Mas então, a própria Mary Shelley diz aqui no prefácio da edição de 31 que as mudanças que ela fez foram mais mudanças de estilo. Mas ela faz algumas diferençazinhas, assim. Ela modifica, por exemplo, a origem da Elizabeth, né? Na edição de 1818, Elizabeth era realmente prima do doutor. É uma mudança que ela faz para dar uma amenizada na situação da família. É uma família bem complicada, para pensar. Mas era muito comum naquela época, casamento entre primos, enfim. O esquisito, a meu ver, é o casamento entre pessoas que foram criadas como irmãos. Esta sou eu, não é mesmo? Mas tá, existem outros exemplos aqui também, de diferenças entre as 2 edições. Então eu recomendo fortemente essa edição para vocês. Essa é minha edição antiguinha, da edição de 1831. E aquele texto de apoio que eu comentei com vocês é excelente. Fica a dica aqui para quem estuda esse livro também. E a edição de 1818 também traz prefácio e pós-fácio excelentes. Então é isso, pessoal. Vou encerrando este vídeo por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.